Olá, bom dia a todos. Bom dia para aqueles que estão no Brasil, que são 11 horas da manhã, e boa tarde para aqueles que estão em Portugal, que agora no horário local são 3 horas em Portugal. Meu nome é Giovanni, eu sou engenheiro aqui da FAMIC Technologies e hoje eu vou estar mostrando para você o Automation Studio com uma visão geral dele, mostrando todas as tecnologias e recursos aí presentes no software. Eu vou só aguardar mais alguns instantes para aqueles que se inscreveram no webinário poderem ingressar e poder se juntar aí a vocês. Já já eu retomo a comunicação. Olá a todos, eu vou então começar aqui o webinário de hoje. Como eu já havia comentado, meu nome é Giovanni, eu sou aqui engenheiro da FAMIC. Vou hoje estar apresentando para vocês uma visão geral do Automation Studio. Eu gostaria, antes de começar, só pedir para vocês apertarem no botão que tem uma mãozinha para confirmar se vocês estão conseguindo me ouvir ou não. Eu vou só aguardar para ter essa confirmação. Eu tô vendo aí que todos vocês estão respondendo aí que sim, que estão conseguindo me escutar. Então tá ótimo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, basta aí escrever, né, as questões que eu vou tentar responder ao longo da apresentação a todas as suas diferentes dúvidas. Vou começar aqui o webinário de hoje mostrando aqui um recurso bem bacana do Automate Studio, que são o que nós chamamos de exercícios, né, de Teachware, que são exercícios já prontos, centenas de exercícios na parte de hidráulica, eletrotécnica, pneumática e automação. Exercícios podem ser utilizados pelos professores para estar ensinando diferentes conteúdos, né, de diferentes componentes, teorias, e vocês também podem criar seus próprios exercícios. Então, um exemplo desse exercício, eu vou abrir aqui para vocês. Tem aqui, por exemplo, temos uma série, como vocês veem, de componentes, que é o exercício de desenho de circuito, mostrando diferentes teoremas, né, físicos. Eu vou aqui abrir um exemplo, por exemplo, de eficiência de motor.
Como eu comentei, esses exercícios, vocês também podem resolver eles, desenvolver eles aí de acordo com as necessidades da escola. São exercícios bastante utilizados aí como um reforço, né, para o estudante, mas também bastante utilizado no ensino EAD hoje em dia. Como é que funciona esse exercício? O exercício ele tem aqui uma orientação explicando para o estudante o que que ele deve fazer, o que que será ensinado, né, durante essa prática. Então, o próprio exercício aqui ele orienta o estudante. Aqui nós temos a instrução. Ao mesmo tempo que o estudante ele lê essa instrução, ele também pode ouvir, utilizando aí um recurso do próprio Microsoft. Ele ouve exatamente o que está sendo descrito no exercício. Aqui o exercício ele está explicando aqui essa animação. A animação foi feita dentro do próprio Automation Studio. Aqui nós podemos, por exemplo, mudar o fluxo de entrada. Posso colocar aqui 25 litros por minuto. Eu vejo que a variação, né, a velocidade do meu motor já foi modificada. Então consigo mostrar isso numa animação para o estudante, que facilita ali para ele verificar o efeito de cada um dos componentes, de cada uma das propriedades do componente. E aqui ele pede, então, para o estudante resolver responder as diferentes questões antes de selecionar aqui o OK da mensagem. Então, o estudante ele responde ali as diferentes perguntas. E aqui no final ele dá, então, um OK. Ele vai avançar para a próxima etapa do exercício. Nessa próxima etapa do exercício, ele explica, ele faz um resumo do que é cada uma dessas diferentes teorias, né, em relação à velocidade do motor, o torque, assim como também a potência. E aqui em seguida ele vai mostrar o que é então a eficiência volumétrica, ele explica o que é eficiência mecânica, vai explicar o que é então a eficiência global. Aqui no final o estudante ele pode salvar o arquivo, ele aqui pode digitar o nome, esqueci aqui de colocar o nome, vou colocar agora, dá um OK. Então aqui eu posso estar salvando esse exercício, aqui as minhas respostas. Depois eu posso abrir esse exercício, como vou mostrar aqui para vocês, né, num arquivo PDF. Esse arquivo PDF pode ser utilizado pelo professor para estar corrigindo como é que está sendo, né, o aprendizado do estudante. Tem outras formas de exercícios, além desse, vocês podem fazer exercícios também, aqui como eu comentei, da área de eletrotécnica. Nós também, aqui para a área de eletrotécnica, já temos centenas de exercícios já prontos. Exercícios podem ser mais, por exemplo, teóricos. Então aqui, por exemplo, vai ser um exercício de potência elétrica, onde o próprio Automation Studio aqui, a própria prática que foi criada vai explicar como é que funciona, né, qual é toda a teoria relacionada à potência elétrica. Então aqui o próprio exercício, como eu comentei, ele explica o que está sendo ensinado, o que é a teorema da potência elétrica. Exercícios, vocês, como eu comentei, vocês podem elaborar para utilizar no ensino EAD ou como exercício de reforço. Aqui ele explica o que seria o watímetro, a simbologia do watímetro, como é que se conecta esse tipo de medidor. Ele explica aqui como calcular o valor da potência. E aqui tem um exemplo que ele pede para o estudante calcular qual é, então, um valor baseado nos parâmetros. Que no final, novamente, o estudante ele pode gerar um arquivo PDF para estar sendo corrigido pelo professor. Então esse é um recurso aí bastante interessante no Automation Studio, mas então agora eu vou realmente começar a apresentar para vocês uma visão geral aí de todas as tecnologias, né, e recursos presentes no nosso software.
Vou abrir aqui um novo projeto. Essa aqui é a interface básica do Automation Studio. Nós aqui na parte superior do Automation Studio, nós temos diferentes barras de ferramentas. Elas são bem similares, né, que vocês encontram ao PowerPoint, o Microsoft Word. Então é bem fácil ali de assimilar, de entender o que se passa aqui na barra de ferramenta. Aqui nós temos a parte de direito, o explorador de projetos. Então vocês podem navegar entre seus diferentes diagramas, diferentes gráficos, diferentes folhas, né, de projeto. E aqui a parte esquerda é a parte principal do Automation Studio, que é onde vocês encontram todas as diferentes tecnologias presentes no software. Então, quais são essas tecnologias, né, presentes no Automation Studio? Nós temos aqui as bibliotecas de hidráulica, tanto hidráulica quanto hidráulica proporcional. Eu vou estar montando para vocês já em breve um circuito de hidráulica para estar exemplificando. Nós temos aqui também as bibliotecas de pneumática, com todo tipo aqui de componente que vocês necessitariam para criar uma lógica de um sistema pneumático. Aqui pneumática proporcional, componentes aqui de mecânica, motor de combustão, motores elétricos, caixa de engrenagem, volante. Temos aqui também rodas, né, volante de inércia, diferentes instrumentos de medidas. Temos as bibliotecas de comando elétrico. Essas bibliotecas de comando elétrico é para realizar o comando elétrico simples, simplesmente a lógica ali do seu comando, por exemplo, acionar uma válvula, né, acionar um motor elétrico. Nós temos aqui a biblioteca de eletrônica digital. Aqui nós temos diferentes categorias, né, portas lógicas, decodificadores, flip-flops, né, diferentes tipos de contadores, componente de entrada, componente de saída. Nós temos a biblioteca aqui também de automação. Para automação, nós temos hoje em dia 4 diferentes normas. Quais são essas normas? São a Allen-Bradley, IEC, Siemens e LSys. Essa LSys é mais utilizada principalmente na Ásia, então acredito que muitos professores não conheçam, mas essas outras 3 bibliotecas, Allen-Bradley, IEC e Siemens, são bastante utilizadas tanto aí no Brasil quanto em Portugal, que vocês então encontram todo tipo de componentes. Eu vou estar também mostrando aí um circuito de automação para vocês verem como é que funciona no Automation Studio. Uma coisa importante aqui se falar é que essas bibliotecas, a diferença delas é apenas a simbologia, né, dos componentes. Então, por exemplo, aqui na norma IEC, um temporizador vai ter essa simbologia. Quando se eu vier aqui na Allen-Bradley, o temporizador vai ter uma simbologia diferente. Porém, um recurso bastante bacana aí do Automation Studio é poder conectar o Automation Studio a um CLP externo. Você pode fazer essa comunicação através da comunicação OPC. O CLP externo pode ser de qualquer fabricante, não independente realmente ali do fabricante, você pode conectar ele desde que tenha o protocolo, né, de comunicação OPC. Nós temos aqui também a biblioteca de eletrotécnica, IEC e NEMA. Eu vou estar também entrando mais em detalhes, mostrando esses componentes um pouco mais adiante. E temos também eletrotécnica unifilar, que é para a parte aqui de geração e distribuição de energia. Então você pode montar aqui todo o seu tipo de circuito, né? Nós temos diferentes tipos de transformadores, proteções, diferentes tipos de cargas, né? Componentes aqui de corrente contínua. Temos aqui também o painel de controle, interface homem-máquina. Então vocês podem fazer a interface bem similar ao que vocês teriam no seu laboratório, nos seus equipamentos, em sala de aula. Então temos diferentes tipos de potenciômetros, botões, luzes, avisos sonoros, indicadores analógicos, digitais. E temos aqui a biblioteca de blocos matemáticos, que são utilizados aí para fazer equacionamentos matemáticos, fazer um controle P&D, fazer qualquer tipo de modelo matemático aí, por exemplo, um cálculo de vibração do sistema, baseado aí em certos parâmetros do seu sistema. Então nós temos aqui diferentes tipos de blocos contínuos, filtro, discreto, blocos aqui matemáticos. É bem similar ao Simulink que nós temos, né, no MATLAB. Porém, qual é a diferença? É que aqui tem a vantagem de poder integrar esses blocos a todas essas outras tecnologias aqui que eu estava mostrando para vocês, né? Hidráulica, eletrotécnica. Então vocês podem fazer essa integração e estar utilizando as saídas aí, os diferentes parâmetros que vocês medem nesses diferentes
circuitos para estar dando como input para o seu sistema aqui matemático. Então, vou começar agora a montar um circuito com vocês. Vou primeiro montar um circuito de hidráulica. É bem simples fazer um circuito de hidráulica, basta sempre vir aqui na biblioteca, buscar pelo componente que você deseja e arrastar ele para a área de trabalho. Então, vou aqui, por exemplo, inserir um cilindro de duplo efeito. Vou inserir aqui também uma válvula direcional. Veja, né, que a biblioteca de hidráulica está organizada em categorias, então fica fácil para vocês encontrarem os componentes que vocês precisam para o seu projeto. Vou aqui também buscar uma válvula de segurança variável e uma bomba aqui de locamento fixo. Ok, reposicionar meus componentes. Vou ainda agora em reservatórios, buscar aqui por um reservatório. Nós temos tanto reservatório hidrostático quanto atmosférico, assim como sob pressão. Eu vou utilizar aqui um reservatório atmosférico multiportas. Veja que para esse reservatório multiportas eu posso selecionar aqui quantas portas eu quero e posso dizer qual é o meu volume do reservatório. Colocando aqui o volume infinito como falso, ele vai levar em consideração o volume desse reservatório para, por exemplo, fazer um cálculo aí das trocas de calor. Então, posso verificar como é que está o aquecimento, né, do meu óleo, como é que está a viscosidade do óleo aí no meu sistema. Então, ele vai considerar aqui, para essa questão da troca de calor, tanto o volume inicial do reservatório, quanto a área de troca de calor e o coeficiente de transferência de calor. Vou ainda aqui buscar em mecânica um motor elétrico, assim como também eu vou buscar aqui para um instrumento de medida que já mostra para vocês qual é a velocidade angular, o torque e a potência aqui do meu motor. Vou conectar os meus diferentes componentes do sistema. Veja que para conectar é bem simples, basta clicar aqui nos botões em vermelho e conectar os pontos, né, em vermelho. Então fica bem fácil para vocês montarem um circuito. Vocês podem editar ali as linhas para estar organizando a exibição. Posso aqui reposicionar meus componentes. Vou dar aqui um zoom dos componentes. E agora eu vou também aqui modificar, dizer qual é a função de cada linha do meu circuito. Aqui nós temos a função, né, como piloto, mas essa aqui, no caso, seria uma linha de retorno. Então, ó, a gente vê que a modificação, a simbologia utilizada já é modificada. A simbologia de todos os componentes das linhas, tudo sempre segue a norma ISO. Então, o que o estudante ele vê no software é aquilo que ele veria na indústria. E posso aqui também fazer um destaque de links para mostrar também essa função das linhas em cores, que facilita às vezes aí para o estudante, né, compreender a importância, a função de cada linha do seu sistema. Vou agora então venho aqui em simulação, o desenho, né, já está feito. Em simulação, clico em simulação normal, eu já vejo aqui a simulação do meu sistema. Eu posso clicar aqui em alguns componentes para estar modificando aqui, por exemplo, a válvula direcional, né, posição. Posso clicar nos componentes que estão em vermelho e ver uma animação deles em corte. Facilita aí também para o estudante compreender o que está acontecendo na parte interna, né, dos componentes. E um detalhe, para os componentes que vocês não têm essa animação em corte, vocês podem também inserir diferentes tipos de arquivos que podem facilitar para o estudante compreender o funcionamento desse componente. Então, por exemplo, aqui na parte superior, aqui na aba Home, nós temos aqui imagem. Então, posso clicar no meu componente, buscar por uma imagem aqui que eu tenho no meu computador, e aqui inserir essa imagem ao lado aqui do meu componente. Então, fica para o estudante claro qual é o componente que ele está ali simulando. Vocês podem, por exemplo, tirar uma foto do componente que você tem no laboratório, em sala de aula, né, inserir essa foto aqui, para então facilitar ali para o estudante reconhecer na hora que ele for para a prática de laboratório. Além disso, vocês poderiam também inserir arquivos de imagem, áudio, vídeo, outros arquivos, poderia ser um PDF, um Excel, um arquivo de texto.
E esses arquivos aqui todos, eles vão ser anexados diretamente ao componente. Então, por exemplo, aqui, quando eu coloco o mouse sobre cada componente, eu vejo quais são as propriedades, né, desse componente. Eu posso especificar quais são exatamente as propriedades que eu quero ver. Às vezes aqui tem propriedade demais, eu poderia estar excluindo algumas delas para não sobrecarregar o estudante. E veja que se eu clicar agora em imagem, clicar nesse componente, seleciono ali minha imagem novamente, veja que agora ao colocar o mouse sobre o componente, ficou aqui um hiperlink para essa imagem. Ao clicar, já abre uma imagem do componente. Então, é uma forma ali de manter o seu sistema um pouco mais limpo, né, a sua área de trabalho. Então, eu posso estar anexando, além de ser um arquivo de imagem, como eu comentei, pode ser um áudio, um vídeo ou outros arquivos. E o estudante pode, então, ali, em cada componente, abrir esses diferentes exemplos para estar entendendo como é que funciona aquele componente. Eu vou agora aqui simular novamente e vou mostrar a vocês alguns recursos que nós temos aí para medição no sistema. Durante a própria simulação, eu posso vir aqui nesses instrumentos de medição, selecionar, por exemplo, uma medição aqui no ponto e verificar qual é a pressão ou a massa específica, a temperatura, a viscosidade. Vou clicar aqui no caso da pressão. Vou também clicar aqui na minha linha e verificar qual é a vazão do meu sistema. Poderia também verificar perda de carga, pressão de entrada ou saída dessa linha, velocidade do fluxo, volume comprimido total. São uma série de diferentes propriedades que vocês conseguem estar medindo, né? Eu vou também aqui inserir um outro instrumento, um aqui para a temperatura e um outro aqui também para a viscosidade. Vou reposicionar aqui as minhas medidas. Veja que agora, ao longo da própria simulação, eu posso modificar e ver o que acontece com cada um desses parâmetros. Eu posso clicar aqui, por exemplo, no deslocamento da bomba, aumentar esse deslocamento, ver o que acontece aqui com a vazão do meu sistema. Eu posso, da mesma forma, clicar aqui no meu motor e mudar a velocidade do motor elétrico e estar verificando também o que acontece com essa vazão. Posso clicar aqui na minha válvula de segurança, modificar a pressão de abertura dela. Eu verifico aqui essa mudança da pressão ali do sistema. E eu posso também verificar isso tudo graficamente. Aqui, eu não sei se vocês observaram, a temperatura não estava modificando. Por quê? Em opções de simulação, nós temos a opção simulação térmica. Ao ativar essa opção, ele vai levar em consideração essa questão da simulação térmica. Então agora eu vou aqui criar um gráfico. Nós temos diferentes tipos de gráfico, tanto gráfico de y de t, né, em função do tempo, como também um gráfico de uma variável em função de outra variável, ou de uma variável em função de duas variáveis. Vou criar aqui um gráfico em função do tempo. Veja como é que é fácil criar um gráfico. Basta clicar aqui numa certa medição. Então, por exemplo, vou trazer a temperatura aqui para a área do gráfico. E também vou trazer a viscosidade, né? Clique na viscosidade, arrasto para a área aqui do meu gráfico. Eu já consigo plotar essa propriedade. Então, agora eu vou aqui novamente lançar essa simulação. Eu já vejo aqui que está modificando, né? Está havendo uma mudança aqui na temperatura e na viscosidade do óleo. Veja que se aumentar aqui a pressão da minha válvula de segurança, vai ocorrer uma mudança aqui da taxa, né, de aumento da temperatura, a diferença também na taxa aqui da queda da viscosidade. Então, se aqui aumentar mais ainda, a gente percebe essa diferença. Então, a gente vê aqui a diferença, né, na inclinação aqui da curva. Então, consigo mostrar para o estudante o efeito aí da pressão no seu sistema, no que acontece com a temperatura do seu óleo hidráulico. Além disso, vocês veem que para realizar a simulação do meu sistema, bastou arrastar os componentes e lançar a simulação. E já foi possível mostrar aí uma série de diferentes
recursos, diferentes componentes para vocês, como é que eles funcionam. Mas vocês também podem configurar cada componente aí de acordo com os dados que vocês têm em sala de aula. Então aqui, por exemplo, para o cilindro, nós temos todas as diferentes propriedades desse cilindro. Aqui as diferentes características. Nós sempre temos uma imagem para estar mostrando ali um funcionamento, né, físico do componente. Se para o estudante, às vezes, fica assim, propriedade demais, para evitar dele ficar sobrecarregado, assustado ali com a quantidade de propriedades, vocês podem selecionar quais são as mais importantes, que vocês querem focar, né, a atenção do estudante. Seleciona aqui com a estrela ao lado da propriedade e depois seleciona aqui a estrela aqui na área superior, que vai estar mostrando as propriedades que vocês consideram como mais importantes. Nós temos aqui, por exemplo, o curso, o diâmetro da haste, o diâmetro do pistão, as diferentes forças aqui, força de compressão, tração, uma massa externa, que vocês podem adicionar. Vocês podem estar verificando o que isso representaria aqui na figura. Vocês podem inserir também curvas de força. Então, uma curva de força tanto de acionamento quanto uma curva de força resistiva. Basta aqui clicar na curva e estar modificando aqui essas curvas. É bem simples de gerar diferentes pontos. Então, você pode fazer tanto uma curva, por exemplo, da força resistiva para extensão, quanto uma curva para retração. Vocês também aqui podem configurar a válvula direcional. Veja que para a válvula direcional, em explicações técnicas, se você quiser modificar qual é o tipo de válvula utilizada, basta clicar aqui no spool. Você já tem uma série de diferentes spools que vocês encontram aí na indústria. Então, qualquer tipo de spool aí que vocês precisam criar, desejam utilizar, basta selecionar aqui e vai já modificar a sua válvula. Mesma coisa para o tipo de acionamento. Se vocês clicarem aqui no tipo de acionamento, já mostra todos os diferentes tipos que vocês encontram aí, né? Piloto hidráulico, piloto pneumático, solenoide, alavanca, pedal, botão. Além disso, vocês podem modificar aqui o número de portas. Poderia então colocar 6 portas. E ao modificar o número de portas, veja aí que já modificou todos os meus spools, né? Para ser coerente ali com a minha válvula direcional. Posso aumentar aqui o número de posições também. E aqui está então criando o meu spool. Para modificar de uma válvula on-off para uma válvula proporcional, vai selecionar aqui que eu já tenho essa modificação. E aqui nós temos diferentes propriedades, então ali para os cursos, né, de nível superior, graduação, mestrado, vocês podem modificar essas diferentes curvas. Então veja que aqui para uma válvula, né, que vocês já inserem da biblioteca, você já tem essas curvas feitas aqui do fluxo, né, em relação ao posicionamento da válvula, perda de pressão, fugas. Outro componente também que eu quero mostrar que vocês também podem configurar é a bomba. A bomba nós temos aqui tanto a bomba simulação como o modelo ideal, como também através de configuração do vazamento ou da escova de eficiência. Na escova de eficiência aqui você tem eficiência volumétrica, rendimento global e viscosidade. Vocês podem estar modificando de acordo com os dados que vocês têm. Vocês também podem fazer uma simulação de uma bomba centrífuga. Então nós temos aqui para uma bomba centrífuga a altura livre aqui positiva, né, de sucção e a potência do eixo. Vocês também podem modificar. Aqui para esse exemplo eu vou utilizar como as curvas de eficiência. E agora então vou mostrar aqui também umas outras recursos que nós temos no Automation. Vocês podem modificar qual é o tipo de fluido utilizado aqui em instalações. Aqui para instalações hidráulicas, vocês fazem a configuração da temperatura inicial do fluido, temperatura inicial do ambiente, pressão atmosférica, né? E aqui vocês selecionam qual é o tipo de fluido. Veja que para cada tipo de fluido você já tem aqui todas as diferentes propriedades desse fluido. E aqui estão, inclusive, não só fluidos, óleos, mas também água, que vocês podem estar simulando. Aqui instalações pneumáticas, né, como foi mostrado no primeiro webinário, que foi realizado no dia 17 de setembro, nós temos aqui diferentes tipos de fluidos também, de gases, nessa nova versão 6.4. Se vocês se vocês perderam de assistir o primeiro webinário, podem me mandar um e-mail que eu vou enviar para vocês depois um link com uma gravação do primeiro webinário, que para vocês poderem assistir. Nesse primeiro webinário foi mostrado todos os novos recursos da versão 6.4.
Então tem bastante coisa aí, bastante recursos novos e bem interessantes, bem bacanas, que vocês podem ver através desse webinário. Aqui nas linhas também, vocês podem configurar qual tipo de linha utilizada. Então aqui todo tipo de linha que você tem aí na indústria, né, no mercado, vocês encontram aqui sempre com as propriedades. Inclusive a própria rugosidade, ela é levada em consideração aí nos cálculos de perda de carga, assim como também o comprimento, né, o diâmetro interno da sua linha. E para sua linha você também pode aqui inserir diferentes conectores. Então, por exemplo, vou colocar uma ligação aqui em cotovelo. Já vou inserir essa conexão no circuito. Veja que, por exemplo, essa conexão eu posso dizer qual é o meu coeficiente de perda, tanto numa direção quanto na outra. Esse é um modelo de simulação simplificado, mas eu poderia também fazer uma modelagem por curvas, através da qual eu digo aqui qual é o meu coeficiente, né, de perda de carga, ou qual é o meu diâmetro. Então veja que se eu aumentar aqui o meu coeficiente, colocar aqui 4, colocar gerar, ele já modifica automaticamente essa minha curva da perda de pressão em função da vazão. Mas eu também posso utilizar um outro recurso que é bem bacana, que são as folhas de cálculo. As folhas de cálculo são folhas que já vêm prontas no Automated Studio para todo componente aí, tanto na parte hidráulica quanto pneumática, eletrotécnica. Então aqui, por exemplo, para tipos de conexões, né, nós temos aqui folhas para cálculos da perda de pressão, diâmetro interno, coeficiente de perda. E para cada folha dessas, nós temos sempre aqui os coeficientes de entrada e coeficiente de saída. Basta você, a partir dos coeficientes que vocês conhecem, por exemplo, os parâmetros de entrada que vocês conhecem do seu laboratório, vocês podem verificar quais são os parâmetros de saída. Nós temos todas as diferentes equações aqui matemáticas para cada componente. E além disso, algumas propriedades, vocês também aqui têm um botão à direita que permite já abrir aqui todo tipo de configuração que você poderia ter para esse componente. Então aqui para o cotovelo, né, nós temos diferentes coeficientes de perda dependendo da geometria. Aqui também para mudança repentina da geometria, conexões em T, diferentes tipos de entrada, né, diferentes tipos de válvula. Então isso é bem legal para o estudante poder realizar projeto, né, de sistemas. Eu vou agora aqui mostrar como é que a gente faz a integração desse sistema hidráulico com um sistema, né, de automação. Então aqui na automação, como comentei, nós temos 4 diferentes tipos de biblioteca. Mas antes vou aqui em comando elétrico inserir a minhas placas de CLP. Então, tanto temos a interface de entrada quanto a interface aqui de saída. Vou inserir aqui também, montar meu circuito de energização do CLP. Então, inserir uma fonte. Inserir aqui também um comum. Fazer a conexão ao CLP. Copiar esses componentes. Utilizar aqui também para a saída. Inserir também o interruptor normalmente aberto. De ativar. E inserir também uma solenoide aqui para a saída do CLP. Chamar ele de sol. Então vou aqui utilizar agora fazer a lógica de programação no CLP. No caso aqui vou utilizar, por exemplo, ali, a norma Siemens. Vou utilizar a barra de programação. Diminuir aqui o tamanho dela. Fazer aqui um zoom da janela. Seria um contato normalmente aberto e uma bobina. Então, da mesma forma, né, que eu montei o sistema hidráulico, basta arrastar os componentes aqui para a área de trabalho para estar montando o seu sistema de automação. Para fazer agora a associação da lógica de programação com o CLP, basta clicar no seu contato, por exemplo, e aqui nós temos a aba Associações de Variável. Como é que a gente faz a associação? Nós aqui queremos associar esse contato, aqui do CLP, contato aberto, à entrada IN0, que é a entrada que nós temos ali para o CLP. Então, busco aqui pela variável IN0,
Veja que colocar em N ele já filtra todas as variáveis de entrada. Eu dou um duplo clique, a associação ela é feita. A mesma coisa eu faço aqui para a saída, que o componente eu não conectei ele direito. Deixa eu... Sim, ó, agora, né, voltando aqui para o componente de saída, busco aqui nesse caso pela variável alt0, que é onde eu liguei minha solenoide. Dou um duplo clique, vejo que a associação foi feita. Agora, se eu vier aqui em simulação normal, eu já vejo aqui que ao fechar aqui o interruptor, eu energizo o solenoide. Basta agora fazer a associação da minha solenoide com a solenoide aqui da válvula. Para isso, eu clico na válvula, clico aqui na solenoide e busco por qual variável? A variável chamada Sol. Foi o nome que eu dei ali para a solenoide. Dou um duplo clique, vejo novamente aqui que a associação foi feita. Então veja aqui agora, se eu vier aqui em Home, em simulação normal, posso fechar aqui o meu interruptor e eu vejo esse acionamento aqui da minha solenoide. Poderia aqui utilizar outros componentes, né, desenvolver mais a fundo a minha lógica de programação CLP. Aqui nós temos diferentes categorias, né, de componentes, operações com dígitos binários, temporizadores, contadores, comparadores, conversores, funções de número inteiros, né, deslocamento, rotação, termos lógicos. Então vocês conseguem aqui fazer qualquer tipo de lógica de automação que vocês precisarem para o seu sistema. Um outro recurso aí também bacana do Automation Studio, nós podemos vir aqui em Home, lista de material. Veja que de forma automática já consigo gerar uma lista de todos os componentes que eu tenho no meu sistema. Essa lista ela é personalizável e ela é dinâmica. Então, se vocês inserirem um componente no seu sistema, essa lista já é atualizada. Então, ali para o estudante, às vezes, que está no início do curso, né, e que não conhece, ainda não sabe reconhecer os componentes que estão presentes no sistema, fica às vezes mais fácil para ele entender. Então, nós temos aqui todos os componentes. Se eu excluir, por exemplo, o cilindro, veja que aqui a minha terceira linha ela vai desaparecer. Então, isso mostra ali para vocês que essa lista ela sempre vai realmente representar aquilo que vocês têm no seu sistema. Eu vou escolher aqui a lista para ganhar um pouco de espaço. E um outro recurso também aqui bacana do Automation Studio, que vocês podem clicar, selecionar vários componentes e agrupar eles e assim utilizar isso para estar criando uma biblioteca personalizada já com sistemas que vocês já realizaram anteriormente. Então aqui em bibliotecas, posso vir em nova biblioteca, criar aqui uma biblioteca demonstração. Veja que agora para selecionar criar essa biblioteca, basta selecionar o componente e arrastar aqui para essa área em branco. E esse componente ele já é inserido aqui na minha biblioteca personalizável. Então, poderia renomear aqui, colocar o nome da escola, né? Colocar aqui outras diferentes categorias. Então, poderia ter aqui o curso de mecatrônica, né? O curso de mecânica, de eletrotécnica. E para cada curso, tá montando, elaborando sua própria biblioteca com seus próprios componentes para o estudante montar depois, ou já com um sistema já todo montado para o estudante simplesmente inserir e simular. Inclusive todas as propriedades, né, que vocês configuraram para cada componente, elas já são automaticamente salvas. Então, se eu vier aqui e trouxer esse componente, veja que, por exemplo, a imagem que eu havia inserido aqui para o meu cilindro, ele já está presente, aqui já está associada a esse componente. Agora eu vou mostrar para vocês como é que faz um circuito de eletrotécnico no Automation Studio. Vou abrir aqui um outro diagrama, um diagrama de eletrotécnica. Aqui eu vou utilizar a norma IEC, fazer um circuito bem simples. Então, nesse circuito eu vou estar simplesmente inserindo uma fonte trifásica, um disjuntor e um motor elétrico. Aqui do tipo gaiola. Vou dar aqui um zoom de todos os componentes.
Seria aqui também 1 TH. Veja que para fazer conexão entre as minhas diferentes fases, eu tenho a opção de fio polifásico, já permite conectar todas as fases ao mesmo tempo. Então isso agiliza aí o processo de montagem de um circuito. E esse sistema em si ele já estaria pronto para simular. Pode subir em simulação, simulação normal, fechar aqui o contato, ver o meu motor. Mas antes eu vou agora fazer algumas configurações aqui do meu sistema eletrotécnico. Então vou clicar no meu... primeiro vou clicar aqui no disjuntor, mostrar para vocês que nós podemos configurar as curvas do disjuntor. Então nós temos aqui diferentes curvas de ativação. Vocês podem configurar cada uma delas, aí de acordo com os dados que vocês tiverem. Aqui para o motor elétrico, nós também temos uma série de propriedades que vocês podem modificar. Nessa nova versão do Automation Studio, nós temos ainda mais controle sobre essas propriedades do motor. Então nós temos aqui a indutância, né, do circuito magnético, indutância do estator, rotor, resistência também do estator, do rotor, resistência perdida no núcleo. Vocês podem simular aqui tanto uma conexão em estrela quanto uma conexão em delta. Né, o modelo de simulação do motor vocês podem fazer através daqui do diferentes parâmetros ou através de uma modelagem por curvas. Então vocês aqui têm as curvas, né, de torque, as curvas de corrente, fator de potência, em função da velocidade de rotação. Nós temos ainda aqui outras propriedades, número de polos, né, a potência nominal, corrente nominal, inicial, né, frequência nominal, tensão. Vocês podem fazer a configuração do seu motor elétrico aí, de acordo com os dados que vocês têm. Eu vou aqui inserir um momento de inércia inicial para o motor. Também aqui um torque inicial. Eu vou agora inserir aqui também alguns medidores, exatamente da mesma forma que nós podemos inserir medidores na tecnologia de hidráulica. Nós temos aqui diferentes tipos de medidores para os sistemas eletrotécnicos. Então, posso verificar aqui diferentes tipos de corrente, RMS, média, real. Vou aqui, ó, lançar a simulação. Veja que durante a própria simulação posso verificar essas medições. Seria aqui também um medidor para potência. Aqui nós temos tanto a potência aparente, ativa e reativa, assim como também energia aparente, ativa e reativa. Aqui potência ativa, por exemplo. Aqui entre duas fases, nós temos uma série de outras propriedades também que vocês podem verificar. Ângulo de diferença de fase, corrente, energia, fator de potência, frequência, tensão, potência. Veja que eu vou agora visualizar aqui as minhas duas tecnologias, tanto a parte de hidráulica quanto elétrica, para a simulação. Veja que aqui, se eu lançar a simulação novamente, meu sistema aqui hidráulico está funcionando, enquanto que o sistema eletrotécnico está parado, ele ainda está desativado. Por quê? A gente ainda não fez essa integração de tecnologias no Automation Studio. Como é que nós fazemos? Vou parar aqui a simulação. Vou aqui clicar no motor elétrico. Veja aqui em associações de variáveis, né, da mesma forma que eu havia mostrado já antes, nós podemos buscar aqui pela velocidade angular, nesse caso. Então, dá um duplo clique para fazer a associação. Veja que agora, ao vir aqui em simulação, o sistema está parado. Ele só vai iniciar o sistema quando fechar aqui o contato do meu circuito eletrotécnico. E essa simulação ela ainda se dá também de outra forma. A gente aqui pode verificar qual é o efeito do torque, né, da resistência que eu tenho no sistema hidráulico aqui sobre o motor elétrico. Então, para isso, eu vou clicar aqui no motor elétrico. Vou aqui também, novamente, associações de variáveis. Nesse caso, vou buscar aqui pela variável torque. Aqui nós temos a variável torque. Vou associar a variável torque ao torque variável, que é um duplo clique, veja que a associação foi feita. E aqui em dados, eu vou modificar a ativação do torque para levar em consideração essa variável. Venho aqui novamente, agora em simulação normal. Fecho aqui o meu contato, vejo o acionamento do motor. Nós temos aqui também essas diferentes ferramentas que vocês podem utilizar. Osciloscópio, multímetro.
alicate amperímetro. Então, vou utilizar aqui, por exemplo, alguma dessas ferramentas para estar verificando, né, as propriedades aí do sistema. Vou colocar aqui um alicate amperímetro. Veja aqui que bate exatamente com a medição que nós fizemos ali utilizando instrumentos de medida. Vou agora também verificar aqui qual é a tensão, por exemplo, entre duas fases. Poderia verificar aqui corrente, né, também qual é a minha resistência. Então aqui nós temos 400 volts, né, 399,8, 9,08 amperes. Então veja agora que se aumentar aqui a minha pressão de abertura, eu vejo o efeito desse aumento da pressão aqui na corrente do meu sistema, na potência que está sendo utilizada. Então vou aumentando aqui a pressão até que o momento a minha proteção abre. Então é dessa forma que a gente consegue integrar diferentes tecnologias no Automation Studio. Nós conseguimos aqui então integrar eletrotécnica com a parte de automação, né, com a parte de hidráulica. E agora eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos de diferentes tecnologias no Automation Studio que eu não pude mostrar para vocês. Até agora eu vi que vocês não tiveram nenhuma dúvida. Vou aqui continuar prosseguindo com a apresentação. Quanto que abre aqui esse exemplo, vou aqui abrir um vídeo mostrando para vocês essas diferentes tecnologias. Bom, nesse vídeo aqui é um exemplo que nós temos a parte de hidráulica, nós temos aqui a parte de comando elétrico, vocês podem fazer também aí no Automation Studio, e temos uma animação que também foi feita no próprio Automation. Então vocês veem que aqui a animação está em sinergia com o movimento do sistema hidráulico, então né, quando o cilindro avança, minha animação aqui avança. Outro exemplo aqui também dessa integração de sinergia, né, entre diferentes tecnologias, essa da esteira pneumática. Então veja que o cilindro, ele ao subir, nós vemos aqui a elevação dessa plataforma. Mesma coisa aqui para o outro cilindro, ao avançar, avança aqui esse componente. Então nesse sistema aqui nós temos a lógica de automação, que foi feita em Graph7. Temos aqui a parte de eletrotécnica, com o medidor aqui, que que eu mostrei para vocês. Temos aqui um painel de controle, funcionando aqui como um supervisório. Aqui ó, o exemplo que eu abri no Automation Studio. Eu vou simular eles. Fechar aqui esses medidores. Vou utilizar aqui o painel de controle. Montei aqui no Automation. Então a gente vê aqui o sistema de hidráulica, sistema de pneumática, parte de automação, feita aqui em ladder. Assim como a animação aqui sempre em sinergia, né, com o movimento dos meus diferentes sistemas. Um outro exemplo aqui que eu vou abrir para vocês é um pouco mais voltado para a parte de eletrotécnica. Então vou aqui mostrar por exemplo, ligação estrela-triângulo. Que vou abrir aqui, enquanto isso vou mostrar outros vídeos. Aqui na parte de hidráulica nós podemos ver alguns vários componentes em corte dessa forma, que às vezes aí também facilita para o estudante verificar o comportamento interno, né, dos componentes. Como é que o fluido ele circula no sistema. Um exemplo também de pneumática, né, nós temos aqui diferentes tipos de válvulas, válvulas lógicas, E ou aqui acionamento por rolete, contato. Aqui, ó, para a parte de eletrotécnica, vou mostrar então aqui esse circuito, como eu comentei, estrela e triângulo. Vou abrir o gráfico. Aqui nós temos o sistema aqui de comando elétrico. Vou abrir aqui um gráfico que mostra tanto a corrente quanto a velocidade angular e compara uma conexão direta com uma conexão estrela e triângulo. Vou começar aqui a simulação. Start. Então a gente vê aqui nas curvas em laranja
como seria a corrente de uma conexão, né, de uma partida direta, enquanto que aqui na curva verde nós temos uma partida estrela-triângulo, mesma coisa que para a velocidade angular do motor, aqui em azul para uma partida direta, em amarelo para uma estrela-triângulo. Então posso mostrar para o estudante esses diferentes tipos, por exemplo, de propriedades. Esqueci de comentar aqui para o gráfico, nós podemos também inserir medidores. Então aqui posso verificar em diferentes pontos do circuito o valor de diferentes propriedades, aqui graficamente. Posso inserir aqui também, inclusive mais de um medidor para estar verificando, por exemplo, a diferença entre a corrente aqui de pico com a corrente nominal, ali no final da minha conexão, da partida estrela e triângulo, verificar um delta. Posso inserir aqui também uma anotação, então, para estar explicando aqui o que é uma certa curva no meu gráfico. Inserir aqui legenda. E posso também exportar os valores dessa curva para outros, para um Excel, por exemplo, para estar trabalhando depois com esses dados. Então, isso aqui é importante, essa parte de conseguir verificar os valores graficamente. Vou abrir aqui ainda um outro exemplo para vocês. Um exemplo aqui também da parte de eletrotécnica. Até agora ainda não teve nenhum tipo de dúvida. Ah, tá. Eu imaginei. Eu imaginei mesmo, mas sem problema. Enquanto eu abro o exemplo, eu vou aqui mostrar alguns outros vídeos também. Como eu comentei, o software, vocês podem conectar ele através da comunicação OPC a um CLP externo de qualquer fabricante. Esse aqui é um exemplo de um sistema virtual que nós temos no Automate Studio, aqui de uma bancada, né, para perfuração. Nós temos aqui diferentes botões que vocês podem utilizar para estar verificando como é que é o funcionamento dessa sua máquina virtual. Então, o estudante ali, ele primeiro utiliza os botões para aprender como é que ele funciona, o sistema, depois, então, trabalhar, né, na lógica de programação do CLP. Veja que aqui foi feita agora a conexão com um CLP externo. A gente utiliza o CLP externo para estar fazendo todo o acionamento aqui do seu sistema virtual. Esses sistemas virtuais, hoje em dia, nós também temos eles em 3D. Isso também foi mostrado no primeiro webinário, então convido aí vocês a estar assistindo o primeiro webinário que foi realizado. Basta me enviar um e-mail, uma mensagem que eu depois posso estar enviando para vocês. Quem perdeu, né, no dia 17 aí de setembro, o dia assistir, eu envio para vocês esse link, para vocês verificarem esses novos sistemas virtuais em 3D. Vou abrir aqui de toda forma um exemplo também para vocês terem uma ideia do que são esses novos sistemas virtuais. Hoje em dia, todos os sistemas virtuais, como que estão sendo realizados em 3D, eles vão ter essa, mais ou menos, aparência. Então, o estudante aqui, ele cria a sua lógica de programação do CLP, e aqui ele vai verificar o funcionamento, né, do seu sistema virtual. O sistema, a animação vai refletir exatamente no que ele cria para a lógica de programação. Se ele realiza um erro aqui na lógica do CLP, isso vai refletir diretamente aqui na sua máquina virtual. Então fica fácil, se tiver um problema no seu sistema, ele pode tentar então descobrir onde é que é o problema da lógica que ele realizou. Um outro exemplo aqui é da Lava Jato. Como comentei no primeiro webinário, foi mostrado em mais detalhes exatamente como é que funciona esses sistemas virtuais. E esses sistemas virtuais aqui, vocês poderiam estar integrando eles com um CLP externo. Então, o estudante ali,
Utilizando o CLP externo, ele pode ativar, modificar, acionar o seu sistema virtual e realizar a própria lógica de automação do seu sistema. Aqui um último exemplo, os sinais aqui de trânsito. Então, vou aqui mostrar um exemplo que eu comentei para vocês de eletrotécnica. Isso aqui é um exemplo bem simples. Nós temos aqui um CLP analógico. Desde que o CLP analógico, vocês também podem configurar aqui cada entrada, cada terminal do seu CLP. Então, vou ver aqui em configuração. Veja que aqui tem representação. Vocês também podem estar inserindo mais ou menos terminais. Aqui, para cada terminal do seu CLP, vocês podem dizer, né, se é uma entrada ou saída de corrente analógica, digital, corrente contínua ou alternada, né, se é um resistor, se é um tipo de bobina. Então, vocês fazem toda a sua configuração. Vocês aqui podem determinar também as propriedades, né, a tensão aqui, por exemplo, mínima, máxima, resistência do contato. E assim, criar seu CLP analógico. Nesse exemplo que nós temos um CLP analógico em cuja lógica de programação simplesmente vai converter uma entrada de 4 a 20 mA, que a gente modifica através do nosso potenciômetro, para uma saída de 0 a 10 volts. A saída de 0 a 10 volts vai ser utilizada aqui para controlar o inversor de frequência. Portanto, a velocidade do motor elétrico e, portanto, a velocidade aqui de enchimento do meu tanque. Então, vou lançar a simulação. Vejamos aqui como é que isso acontece. Vou aqui inserir novamente ali o alicate amperímetro. Então, verificar aqui, por exemplo, qual é a corrente, né, que eu comentei para vocês de entrada, ou qual é a tensão aqui que está sendo utilizada para controlar o inversor de frequência. Então, eu vou ligar aqui o motor, modifico aqui essa minha corrente, vou colocar ela aqui no valor de 4 mA. A gente verifica então aqui realmente, né, que o valor de 4 mA ele corresponde ao 0 volts. Aqui eu aumentar essa minha corrente para um valor aqui de 20 mA, tem um aumento ali até atingir o 10 volts. Vejo que o enchimento do meu tanque está bem mais rápido, a velocidade do meu motor, né, ela aumentou. E aqui no final, um sensor de nível vai interromper ali o motor elétrico. Então vai parar ali a simulação. Então assim eu consigo mostrar também uma integração, né, das diferentes tecnologias no software. Outro recurso ainda que também nós temos é a parte de mecanismos. Então aqui, né, nós podemos criar todo tipo de sistema mecânico aqui em 2D. Aqui para o sistema mecânico vocês podem definir qual é os diferentes corpos, a massa do corpo, o momento de inércia, o centro de gravidade. Vocês podem inserir forças aqui externas no seu sistema. Vocês podem, para as diferentes ligações, você tem ligação pivô, ligação prismática ou engastada. E aqui, para diferentes conexões, vocês podem dizer qual é, por exemplo, o coeficiente de atrito, qual é o amortecimento angular para uma ligação em pivô, qual é a rigidez das ligações. Dessa forma, vocês podem aqui estar simulando o seu sistema mecânico, né, acoplado ao sistema hidráulico. Então, a gente verifica aqui que a pressão ela varia, né, dependendo do posicionamento aqui do meu sistema, do meu mecanismo. Claro, então, se eu conecto essa meu cilindro hidráulico aqui neste ponto, ou se eu conecto em um outro ponto desse mecanismo, isso vai afetar diretamente na pressão que eu preciso aqui no meu circuito. Veja que aqui no início, também por conta desse peso, eu consigo simular, verificar o problema da cavitação aqui ocorrendo. Então a gente tem aqui menos 1 bar, por conta exatamente, né, desse peso do mecanismo. Um outro exemplo aqui também que eu quero mostrar para vocês é a questão da falha mecânica que nós podemos inserir. Então, para os cursos de manutenção industrial, vocês podem estar inserindo falhas tanto nos componentes de hidráulico quanto nos componentes de pneumática, de eletrotécnica.
Então aqui, por exemplo, nesse exemplo, nós temos um estudante, por exemplo, que acredita que há um vazamento interno no cilindro hidráulico, pois ao parar o sistema, o cilindro ele retorna até o final aqui do curso. Mas ele, para verificar se realmente o problema está no cilindro, ele vai inserir um vazamento interno. Além disso, poderia inserir outro tipo de falhas para esse componente. Então, ele aqui insere esse vazamento, ele ativa essa falha, ele verifica aqui que o cilindro vai descer, porém a pressão ela vai se igualar na câmara inferior e na câmara superior. O cilindro não chega a descer até o final aqui do curso. Então, segundo essa simulação, ele consegue verificar que o problema não está no cilindro, mas sim em um outro componente. Se ele inserir, por exemplo, uma falha mecânica, uma falha aqui, um vazamento na válvula direcional, ou um vazamento aqui nessa porta, um vazamento externo nessa porta do cilindro, vai verificar então que esse cilindro vai descer até o final e verificar então que não é um vazamento interno, mas sim é um outro tipo de falha. Então isso é um recurso interessante aí para os cursos de automação, para os cursos de escola técnica, curso de manutenção, verificar essa questão de falha mecânica. As indústrias utilizam software Automation Studio aí muito para a parte de projeto, parte de treinamento e para essa parte de manutenção. E aqui eu já estou quase encerrando a apresentação, só vou mostrar mais alguns vídeos e aí eu encerro o webinário de hoje. Nesse exemplo aqui nós conseguimos comparar, por exemplo, um sistema com um inversor de frequência e uma partilha direta para mostrar para o estudante, né, a vantagem de um sistema utilizando um inversor. Então veja que graficamente, né, eu posso medir qual é a potência corrente utilizada, verifico que a potência com o inversor é muito inferior, né, à potência utilizada aqui no sistema com partilha direta. Também temos blocos matemáticos. Então, por exemplo, para os cursos de graduação, né, o ciclo básico de engenharia, vocês podem fazer aqui diferentes sistemas matemáticos e criar animações ligadas a esse sistema matemático. Então aqui esse é um exemplo de uma bola que é deixada cair e a gente vê em animação como é que se comporta. Posso também utilizar para fazer criação aqui de gráficos, né, de equações matemáticas no Automation Studio. Gráficos aqui tanto em 2D quanto em 3D. Eu também posso aqui fazer, por exemplo, um controle PID. Então, utilizando aqui os blocos, aqui tem o meu set point, eu digo qual é a posição que eu quero. E aqui eu consigo, então, verificar, modificando aqui os diferentes valores do meu sistema PID, qual é a curva de resposta do posicionamento do cilindro. E aqui para a parte de eletrônica digital, que eu não havia ainda mostrado para vocês, nós podemos montar aqui todo um sistema de eletrônica. Está mostrando aqui, por exemplo, o comportamento, né, de um sinal de trânsito para o estudante. Mas então era principalmente isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que tenham gostado aí da apresentação. Se tiverem alguma dúvida, podem me encaminhar aí por e-mail. Quem também não assistiu, como comentei o primeiro webinário, pode me encaminhar por e-mail aí um pedido, que aí eu envio um link para a gravação do primeiro webinário, que foi feito uma apresentação de quais são os novos recursos da versão 6.4, né, do Automation Studio. E é isso, eu vi que aqui não teve nenhuma dúvida. Eu agradeço a participação de todos. Convido vocês também para se inscrever aí para os próximos webinários. E novamente agradeço a participação de todos. Uma boa tarde e até a próxima.